Tudo começou no inverno. A garota estava andando em sua carruagem pelas montanhas nevadas com seu assistente. A moça começou a tossir um pouco e, em geral, parecia que algo havia acontecido ou estava doente naturalmente. A assistente não ignorou o fato e imediatamente perguntou se estava tudo bem. Ela está sempre interessada no bem-estar da patroa, especialmente agora, quando ela é a única que pode ajudar e a única que tem uma grande responsabilidade, porque tudo pode acontecer na estrada. A moça diz que está bem e que apenas imaginou o que estava acontecendo. Embora por trás desse leve sorriso, provavelmente há um desejo de fingir que tudo está melhor do que realmente está, para não estressar e preocupar ninguém. Depois de algum tempo, a assistente não se conteve e ainda disse sua opinião de que era muito errado enviar uma mulher grávida em uma viagem dessas. Mas a senhora, mesmo assim, disse que não havia nada de errado nisso e que, de qualquer forma, ela não queria dar à luz a criança no lugar que lhe foi oferecido e que era o mais próximo. A decisão é dela e ela será responsável por ela. Todos estão muito mais preocupados com ela do que ela própria. Aparentemente, ela nem sequer pensa em como é arriscado ir a essa área sem médicos ou pelo menos alguns ajudantes, especialmente em um período tão grande. A julgar pelo seu senso de identidade, ela não está preocupada com nada de ruim no momento. Ela tem certeza absoluta do que está acontecendo, embora isso nem sempre seja correto. Ela sempre disse que desde que tivesse um bebê, não havia nada neste mundo que pudesse assustá-la ou estragar seu humor, bastava que ela tivesse realizado seu maior sonho. E logo teria um bebê. Agora ela não precisa de ninguém. Ela parou de falar com os amigos, de pensar no que eles estão fazendo em suas vidas e, em geral, de contar a qualquer pessoa como está indo. Alguns nem sabem que ela está prestes a ter um bebê. De repente, a porta se abre e a primeira coisa que eles ouvem não é nem isso, mas a neve e o vento mais forte, o que faz com que eles nem vejam imediatamente a silhueta do homem que abriu a porta. Ele começou a ordenar que saíssem da carruagem. E em uma voz como se não o fizessem, se arrependeriam de não tê-lo ouvido da primeira vez. A mulher que está acompanhando a garota grávida, é claro, começa a ficar indignada e pergunta como ele imagina isso, pois há muita neve ao redor e está muito mais frio lá fora, o que pode ser perigoso para a garota grávida. O rapaz explicou que a carruagem precisa ser consertada um pouco porque se eles forem mais longe, ela acabará quebrando e eles dificilmente conseguirão voltar. Portanto, é melhor fazer tudo agora. Se esse problema pudesse ser resolvido de outra forma, ele nem mesmo os expulsaria da carruagem. Nesse caso, eles não têm outra escolha e terão de ser pacientes por um tempo. O outro rapaz pediu que eles não fossem muito longe, e se fossem, ninguém estaria procurando por eles. Ninguém quer se perder, especialmente em uma área em que não se ouviria nem mesmo os gritos de alguém. Assim que a patroa perguntou por que eles estavam proibindo-os de fazer qualquer coisa, pois se quisessem, ninguém tinha o direito de impedi-los. E isso não é tudo. O mais interessante começou a partir daquele momento. De repente, eles se permitiram se aproximar dela, pegaram-na pela mão e começaram a se comportar como se ela fosse sua refém. A situação é muito estranha, pois parece que as palavras dela não significam nada para eles. A garota começa a gritar o mais forte que pode e exige ser libertada imediatamente. Ela os lembra de que, caso alguém tenha esquecido, ela está carregando o filho do mestre deles. Mas será que ela está mesmo? Já que eles estão sendo tão desrespeitosos com ela, ela não é uma amante de forma alguma, mas, por exemplo, uma patroa ou alguém que pode ser desobedecido. Imediatamente após essas palavras, veio a voz de alguém ao longe, e a garota mal ouviu as palavras seguintes, como se essa pessoa não tivesse se esquecido de nada. Ela não percebeu imediatamente quem poderia ser e, de fato, já começou a se preocupar. Em seguida, a pessoa diz que só porque ela está grávida de seu mestre o cara é forçado a se conter, embora há muito tempo tenha sonhado com algo para se vingar de alguma coisa. Ela olha em sua direção. A moça começa a perguntar quem é ele, mas o cara se aproxima e não diz nada. A garota começa a perguntar quem ele é, mas o cara se aproxima cada vez mais e não diz nada. Ela pode ver pelos olhos dele que nada de bom pode ser esperado agora. Ele obviamente não veio para ter uma conversa agradável. Então ele começa a pegá-la pelos ombros e continua sem dizer nada, como se quisesse fazer com que ela ficasse ainda mais assustada e desmaiasse. O que prejudicará muito o bebê, e ele sabe disso. Então ele diz que é uma grande coisa. Como alguns, Isabelle insiste em se tornar uma esposa oficial. Então ele não tem escolha a não ser honrar o desejo dela, consequentemente se livrando daquele que não a deixa fazer isso. Ele começa a levá-la ao limite porque é a maneira mais rápida e fácil.
Aparentemente, a garota é realmente amante de alguém e interferiu na felicidade conjugal de outra garota. Enquanto isso, a perna da garota está literalmente no limite. Ela pode cair a qualquer momento, e isso é o fim de tudo. É estranho. Mas ela nem mesmo resiste e não tenta fazê-lo mudar de ideia. Aparentemente, ela acha que isso é inútil. E se ele recebeu essa ordem, nada o deterá. No último momento, como se não estivesse entendendo nada, a garota começa a perguntar o que ele está fazendo e por que está fazendo isso. E também o lembra de que ela não está sozinha. E se ele fizer isso, destruirá duas pessoas ao mesmo tempo e isso ficará em sua consciência. Ela pensou que ele responderia de alguma forma suave e indireta, mas o cara repetiu a frase e disse que hoje, de qualquer forma, ela tinha que desaparecer com essa criança. Não haveria outra maneira de contornar a situação. E então, de forma muito rápida e inesperada, a empurrou para o abismo. A princípio, a garota nem percebeu quando isso aconteceu. Ela só viu o olhar e o sorriso sinistro dele. Foi nojento. O que ela sentiu naquele momento é impossível de expressar em palavras. Ela tinha um olhar como se ainda tivesse alguma chance de sobreviver, mas não tinha. Ela começou a chorar, a ter consciência da situação e a ter pensamentos e sentimentos indescritíveis enquanto estava nessa posição. É impossível acreditar que, pelo simples fato de receber uma ordem, um homem seja capaz de atos tão terríveis. Além disso, ele sorri como se estivesse muito satisfeito com o que acabou de fazer, quando, de repente, ela vê um clarão brilhante e percebe que esse não é o fim. Alguma força não a deixou morrer tão cedo e lhe deu uma segunda chance. Um momento depois, ela está em uma cama e não consegue acreditar que ainda está viva, porque é simplesmente inacreditável. Embora o mais interessante agora não seja isso, mas como isso poderia ter acontecido. Por isso, a garota decidiu não pensar nisso, porque agora o principal é entender o que há de errado com a criança e como isso afetará sua saúde. No momento em que ela estava aqui, a assistente estava por perto. Ela ouviu um grito e achou que a patroa estava tendo um pesadelo. Ela não notou nada de estranho e começou a contar sobre as últimas notícias, porque geralmente era isso que a patroa pedia. Ela também trouxe chá e alguns doces. Quando a garota não respondeu nada, o outro sugeriu que, como o palácio estava um caos no momento, não era de surpreender que muitas pessoas estivessem tendo pesadelos. Como a garota tinha ouvido algumas palavras sobre a volta do príncipe William, ela estava curiosa para saber mais sobre isso. O assistente não entendia um pouco porque a garota achava que o príncipe tinha voltado, embora, na verdade, essa fosse sua primeira visita. Ele nunca tinha vindo antes. Sua Majestade prometeu propor casamento a uma das princesas, e ninguém sabe quem será. Para resumir a história, ele veio buscar sua princesa e avisou que isso aconteceria muito rapidamente. Ele não pretendia ficar muito tempo, pois já tinha muitas coisas que precisava adiar por causa disso. É nesse momento que a garota percebe que caiu naquele período de tempo, que foi há 2 anos, o que significa que agora ela pode corrigir todos os seus erros e não permitir o que quase a matou. Ela teve a chance de voltar ao passado. O principal é não cometer os erros do passado e fazer de tudo para que, desta vez, sua vida seja muito mais feliz do que da última vez. Enquanto isso, o príncipe já está aqui. Todos estavam prontos para isso e agora tudo depende apenas dele, muito provavelmente. Ele já tomou sua decisão e sabe muito bem com quem voltará. Não há uma única garota que não tente chamar a atenção de William. Cada uma delas, desde a infância, sonha em se tornar sua esposa. E como esse dia chegou? Ele é muito importante e responsável por literalmente todas as pessoas do palácio, cada uma à sua maneira. Todos costumavam chamá-lo de fantasma que enlouquece ao ver o menor ferimento. Mas há outra coisa que faz com que a maioria das pessoas tenha uma opinião mista sobre ele. Se não fosse por ele, eles não teriam perdido o conflito com o estado vizinho. Há 5 garotas e apenas uma delas logo se tornará sua esposa. Ele deve escolher apenas uma. Mas quem exatamente? Ninguém sabe. Há rumores de que muito provavelmente ele escolherá uma princesa e nem mesmo olhará para garotas comuns. 2 anos atrás, era isso que todos pensavam. Por isso, sentiram pena da princesa que supostamente está destinada a se casar com ele. As opiniões eram divergentes. Alguns acham que sua futura esposa terá muita sorte, e outros acham que a escolhida será infeliz. Antes de sair com ele, a moça escolhe com muito cuidado e diligência as joias adequadas. Ela tem medo de exagerar e até consulta um assistente. De fato, ela já aceitou há muito tempo que mesmo que ele a escolha como esposa, o que é bastante provável, a moça não acreditará mais no amor sincero, pois o principal é permanecer viva, e todo o resto não é importante. A única vantagem que ela terá no casamento é a segurança, e isso é tudo que lhe interessa, só ela.
e ela decidiu prometer a si mesma que desta vez, ninguém ousaria machucá-la. E se ela engravidasse novamente, o bebê estaria perfeitamente seguro, e ninguém suspeito ousaria sequer se aproximar dela. Porque está na hora de sair. Restam apenas alguns segundos. E agora sua única missão e objetivo é mudar seu destino e o destino de seu filho com suas próprias mãos. Por mais difícil que seja, nada é impossível para ela agora. Enquanto isso, algum tempo se passou e Ellen decidiu fazer uma pequena festa do chá em homenagem ao aniversário de sua mãe. Ela começou a cortar um pequeno pedaço de bolo e naquele momento sua mãe decidiu falar. No início, a garota ficou um pouco desconfiada, porque não se sabia sobre o que a mulher queria falar de repente. Ela disse seu nome em um tom como se estivesse prestes a ter uma conversa muito importante da qual não havia como se esconder ou escapar. Acontece que ela queria perguntar por que naquele dia festivo, durante a festa do chá, a menina parecia estar concentrada em outra coisa e quase não olhava na direção da mãe. Ellen se desculpou e disse que estava apenas cansada, pois não havia dormido bem. Mas a mulher percebeu imediatamente que a filha só não quer aborrecê-la, e a verdade não vai esperar por ela. Pelo menos agora, descobriu-se que a mulher costumava ser uma empregada doméstica no palácio. Por causa de seu belo rosto, ela foi forçada a se tornar uma patroa e, como resultado, perdeu sua reputação, o que ela lamenta muito. Para atrair menos atenção para si mesma, ela raramente aparece na rua porque não quer ouvir falar de si mesma mais uma vez. Todos os tipos de palavras desagradáveis. As pessoas se permitem comentar sobre sua situação, sem nem mesmo saber se ela teve a opção de desistir do status de amante. Mas a verdade não é interessante para ninguém. As pessoas querem discutir e criar apenas rumores interessantes, mesmo que sejam muito diferentes da realidade. Nesse dia, ela decidiu apenas explicar à filha que às vezes, é melhor arriscar e não dar ouvidos a ninguém, para que no final, você não acabe em uma situação como a que ela está vivendo agora. Agora ela não pode viver normalmente neste mundo, e tudo por causa de um erro. Então ela ficou com medo de se defender, cedeu e se tornou uma amante. Portanto, ela acha que isso deve ser uma lição para sua filha. Ela realmente gostaria que o destino de Ellen não tivesse sido tão cruel quanto o dela. Que ela tivesse um marido amoroso e que tudo tivesse sido como um relacionamento normal e de confiança deveria ser. Mas nessa situação tudo depende apenas de quem é o culpado e se a garota vai ser a culpada. Mas nessa situação, tudo depende apenas de quem será e se a garota conseguirá não repetir seus erros. Talvez um dia ela não consiga tomar a decisão certa novamente e seja forçada a fazer o mesmo que naquela época. Agora ela precisa ganhar coragem, força e paciência. Sem isso, nem ela nem a criança poderão sobreviver. Ela precisará fazer isso para que as pessoas ao seu redor a vejam como uma pessoa perigosa e indesejável, mesmo que a ofendam ou pensem mal dela. Em suma, no mínimo, ela deve fazer todo o possível para receber uma proposta do príncipe. Somente depois disso, será possível agir mais e planejar algo. Disse que a escolha da noiva não é importante para ele. Ele faz isso apenas porque é necessário, sem nenhum sentimento ou verdade. Ele só se interessa por duelos, batalhas e tudo que está relacionado a isso. Ele nunca teve tempo ou desejo de ter uma vida privada. Desde sua chegada, ele ainda não havia saído de seu escritório nenhuma vez. Ele parecia estar planejando evitar todos os eventos sociais como antes, exceto os banquetes formais. Sentada aqui à mesa com sua mãe, ela certamente está pensando que seria errado se ela fosse arrogante e entrasse no escritório dele pedindo algo, mas se ela não fizer isso agora, outra pessoa o fará. Além disso, nesse lindo dia, o aniversário de sua mãe, ela não gostaria de deixá-la e dar atenção a outra coisa. Mas infelizmente as circunstâncias são tais que ela terá de escolher uma coisa. É importante levar em conta um ponto muito importante. Se ela escolher a mãe e ficar no mesmo lugar, automaticamente perderá muito tempo e a oportunidade de fazer tudo muito mais rápido. E se agora mesmo, sem pensar nisso, começarmos a cuidar de seu futuro? Em seguida, você pode pedir perdão à mãe, mas ter confiança e ficar feliz por ela ter feito isso mesmo assim e não ter esperado por nada. Em apenas um minuto, Ellen claramente não está perto de sua mãe, o que significa que ela fez a escolha certa e não correu o risco. Não importa o quanto ela a ame, a própria mulher deveria entender. Pelo menos, quando a garota lhe conta tudo e lhe explica, a garota tem um pequeno plano. Prince havia perdido algo e um homem muito respeitável estava sendo culpado por isso, portanto, era preciso resolver o problema e verificar se ele era o culpado.
Ela continua a convencer o homem de que agora ele tem para onde ir e que ela ficará em seu lugar e garantirá que a ordem seja mantida. E para que a pessoa acreditasse definitivamente em suas palavras e não duvidasse, a garota contou alguns detalhes, a saber, que ela não sabe como e onde isso aconteceu. Mas o mais importante é que ela conhece esse homem e já viu como ele é. E não foi só isso que ela decidiu surpreendê-lo. Ellen deu a entender que sabia que se eles não pegassem esse homem, amanhã alguém destruiria o príncipe. Mas para evitar isso, era necessário prender o vilão de qualquer maneira, e quanto mais cedo melhor. Ela sente que a qualquer momento o guarda vai recuar e pensar que ela está tramando algo. Mas ela continua confiante e parece natural, mas esse também não é todo o seu plano. Ela diz que encontrou algo no lado oeste do palácio. Enquanto isso, a garota já havia entrado em uma sala. Ela esperou que o guarda fugisse. Tirou a capa e veio para cá. Ela está segurando um item incrivelmente valioso que trocou por informações para aquele homem. Ela sabe que William é muito querido em relação ao objeto, e perdê-lo seria a pior coisa para ele. Todo o plano era que, como ela tem o objeto e conseguiu obtê-lo, seria uma chance de conhecer o homem, dar a ele o que ele está procurando e talvez até se beneficiar da conversa. Mas, de repente, ele chegou muito mais cedo do que ela pensava. Mas ele não está apenas aqui. Ele está furioso e pronto para literalmente transformá-la em pedacinhos por causa do objeto que sua mãe lhe deixou. Se Ellen de alguma forma conseguir atrair o interesse dele, tudo sairá conforme o planejado. Mas caso contrário, o encontro não terminará em silêncio. Ela terá sorte ou não. No momento mais inesperado, ele se aproxima dela com uma bola, coloca-a bem na sua cabeça e a força a confessar o que está fazendo aqui. E se há algum motivo para que ele a perdoe e a deixe viver. O homem nunca gostou quando alguém tenta enganá-lo. Ele sempre pune a pessoa ou, se houver algum motivo para não fazê-lo, ele perdoa, mas isso é muito raro. De alguma forma, ele acha que a princesa está acobertando o ladrão e se recusa a dizer quem roubou o item dele. Essa pessoa deveria ter sido morta há muito tempo, mas só por causa dela, ele agora está livre e pode roubar algo de outra pessoa novamente. Quando ela respondeu que não iria responder às perguntas dele tão cedo ou começar, ela precisava pelo menos se acalmar e se sentir segura. O resultado foi que ela o irritou ainda mais. O rapaz não conseguiu se conter e começou a tirar o objeto. Ele acabou conseguindo fazer isso, mas infelizmente, o resultado foi um pouco diferente do que a garota havia planejado. Agora ele está cheio de desconfiança. Agora ela não tinha nada que interessasse a esse homem e tinha que pensar não em qual era o seu plano, mas em sobreviver ou, pelo menos, não irritá-lo ainda mais. Ela ainda está no quarto dele e tem medo até de dar a entender que gostaria de ir embora. Mas ele começa a falar com ela como se ela tivesse que entretê-lo e fazer todo o possível para animá-lo se quiser continuar viva e se redimir. É claro que não era exatamente o que ela havia planejado, mas desde as primeiras palavras dele, ficou claro o que ele queria dizer e o que ele queria ver. Agora tudo depende apenas dela, pois ainda não se sabe com o que ela concorda e sobre o que ela não vai nem falar. Foi muito inesperado, mas parece que o medo de móveis é mais forte do que algumas regras e timidez. A garota fez o que ele sugeriu e até parou de olhar em sua direção. Em qualquer outra situação, ela percebeu que não tinha feito isso. Além disso, ela teria dito à pessoa que pensou que ela era capaz de fazer tal coisa em primeiro lugar, para se desrespeitar. Mas quando se trata da vida, as regras e a autoestima ficam em segundo plano. Ellen precisa agradá-lo de todas as formas possíveis. Como eles são completamente estranhos um para o outro, não custaria nada a ele se livrar dela aqui e agora. Exceto se ele pode fazer isso com ela sim. Provavelmente não. E ainda mais surpreendente, o príncipe olhou para ela e, sem pensar duas vezes, deu-lhe sua capa e pediu que se cobrisse, como se ela o tivesse entendido mal. Depois que os dois se acomodaram e o constrangimento desapareceu, ele perguntou o que a havia levado a entrar em seu quarto e chamar a atenção para si mesma, ao que ela respondeu que havia um homem que iria pedi-la em casamento, e seu pai provavelmente a casaria com ele. E como você deve ter adivinhado, ela não quer isso e precisa descobrir maneiras de evitá-lo, mesmo que tenha que se arriscar a entrar no quarto dele sem permissão. A julgar por suas palavras, há apenas uma pergunta. Ela não pode simplesmente recusar e dizer que não ama essa pessoa, portanto, não pode haver nenhum relacionamento, não importa o quanto seu pai queira isso? Ellen sorriu e disse que se fosse tão fácil, ela já teria feito isso há muito tempo, mas infelizmente ninguém lhe dá essa opção. E a partir desse momento começou a parte mais interessante. Ela aproveitou a oportunidade novamente e explicou por que estava aqui agora.
Somente se Sua Alteza, o príncipe, a exigisse como esposa, ela não precisaria mais temer nada. Se isso fosse possível, é claro. Só depois disso o rapaz percebeu que ela despreza aquele homem e não quer se tornar sua esposa sem motivo, pois está disposta a fazer qualquer coisa para evitar isso. Inicialmente a moça não queria se casar, mas se for forçada, é melhor ser a esposa de um príncipe do que daquele homem. Ele avisou imediatamente que essa era uma aventura perigosa e que se alguém visse que ela tinha ido ao seu quarto, imediatamente surgiriam rumores de que isso tinha sido combinado de antemão. E para fazê-la entender melhor a situação, ele disse que nesse caso, ao tentar fugir do tigre, ela poderia acabar nas garras do dragão, e que era melhor decidir com antecedência se ela ficaria com medo depois. O rapaz tentou explicar o máximo possível como ela estava assumindo um risco ao lhe oferecer essa opção, porque estar em um relacionamento com ele seria uma série de coisas que ela não gostaria. Agora cabia a ela fazer a escolha. Não seria difícil para ele aceitá-la como esposa, mas apenas com uma condição, que ela não reclamasse nem o culpasse por nada quando tivesse o direito de fazê-lo. Em resposta, a moça pediu que ele lhe fizesse apenas uma promessa. William ficou imediatamente interessado e perguntou o que ela queria dizer. E Ellen não foi nem um pouco tímida e exigiu que ele a engravidasse após o casamento. Ela não se sente nem um pouco envergonhada por ter muitas exigências, especialmente depois que ele já concordou em ajudar, e explica que dar à luz um herdeiro faz parte dos deveres de uma esposa e ainda assim, ela entende tudo, de modo que ele não é obrigado a amá-la sinceramente. Tudo que ele precisa é de um casamento e de um filho. Ele só precisa proteger a criança que será seu primeiro herdeiro e se ele fizer isso, ela nunca mais pedirá nada a ele. Isso será o suficiente. Enquanto isso, o dia seguinte chegou. Assim que uma das assistentes viu a moça na parte oeste do palácio, começou a elogiá-la e a confessar que ela estava cada vez mais bonita. Em seguida perguntou para que ocasião a moça estava tão bem vestida, pois talvez ele estivesse apenas esperando a visita do conde e, portanto, tivesse se arrumado com antecedência. Ela respondeu que não era bem assim, e que isso simplesmente aconteceu hoje. Ela nem mesmo tentou e ficou agradavelmente surpresa com os elogios. Como a assistente é muito atenciosa, ela imediatamente notou o arranhão em seu braço e perguntou como havia acontecido. Ele impediu para não se preocupar e explicou que não era tão ruim quanto parecia. Era apenas um pequeno arranhão que logo desapareceria. Agora a garota quer falar com o príncipe novamente e pedir desculpas pelo comportamento de ontem. Ela realmente se permitiu muitas coisas desnecessárias e muito provavelmente, nessa caixa há uma pequena surpresa para ele. Como se surgissem do nada, 3 mulheres apareceram atrás dela e começaram a rir de propósito para que a garota pudesse ouvi-las. E elas foram bem-sucedidas. Surpreendentemente, uma dessas mulheres é a mãe dela. Estranhamente, ela a encara com um olhar hostil e fala sobre algum tipo de disciplina. Ellen as cumprimentou e tentou fingir que não fazia ideia do que elas estavam falando, ou do que se tratava toda aquela insinuação. Enquanto isso, um rapaz se aproximou delas de repente. Este é Evan. Ele é o assistente do príncipe e, à primeira vista, é um cara muito simpático e doce. Ele cumprimentou a princesa, apresentou-se e disse que, até onde sabia, a princesa era uma pessoa muito simpática. Sua Alteza a convidou para ir ao palácio e pediu que ela chegasse o mais rápido possível. Ele ofereceu sua ajuda para acompanhá-la até o local onde Sua Alteza a estava esperando. A garota até se esqueceu de se despedir das mulheres, pois em sua mente agora só havia o príncipe e mais ninguém além dele. Sua mãe olhou para ela como se estivesse realmente infeliz com isso e suas amigas viram. Enquanto isso, o príncipe já está esperando a garota em um lugar lindo. Por toda parte, há belos sons de água, pássaros. Um incrível aroma de flores que parece criar uma atmosfera romântica perfeita. Eu gostaria de esperar que ele tenha escolhido esse lugar por esse motivo. Mas muito provavelmente isso é apenas um sonho, porque ele não poderia ter nenhum sentimento durante esse período e por isso, escolheu com tanto cuidado o local para o encontro. Provavelmente é apenas uma coincidência que não significa nada, especialmente nessa situação, porque você não sabe sobre o que ele quer falar com ela. Depois que o assistente a acompanhou até o local, a moça agradeceu a ele e cumprimentou Sua Majestade, o príncipe William. A primeira coisa que ela disse a ele foi se desculpar por sua grosseria na noite passada e também que durante o tumulto, ela não tinha conseguido cumprimentá-lo adequadamente, então queria fazer isso agora. E só então ela disse seu nome, que até aquele momento ele nem sabia. Ele não teve tempo de dizer o nome antes que o rapaz a interrompesse e admitisse que não estava interessado, por mais que parecesse. Era importante lembrar que ele não devia nada a ela. Era suficiente que ele já estivesse complementando o pedido dela.
William não demorou muito e admitiu que quer ela gostasse ou não, ele também teria pequenas condições. E se ela aceitasse todas elas, se tornaria sua esposa, que assim fosse. Está claro para ele que Ellen provavelmente concordará com quase todos os termos, mas é como se ele não tivesse pressa em anunciá-los e quisesse manter a pausa e a intriga. Ele está dizendo que talvez ela deva pensar sobre isso porque, objetivamente falando, viver com alguém que ela deveria como condessa é muito melhor do que viver com ele como esposa. Além disso, ele não está exatamente precisando de um relacionamento feliz e não sabe mais por que começou tudo isso. Ele já pensou em fazer as pazes. Mas a reação das pessoas o assusta um pouco, embora ele sempre não tenha se importado com o que os outros pensam dele. Mas a garota não pode lhe dizer o motivo, então se ela disser, ele não a entenderá de qualquer forma e é melhor não perder tempo com isso. Porque estar grávida do homem com quem ela deveria se casar, e acabou sendo destruído a pedido dele, ninguém jamais acreditaria nisso. Portanto, ela não tem outra escolha. Ela tem que se tornar a esposa do príncipe, mesmo que isso seja muito perigoso. E haverá todos os tipos de outras desvantagens nesse casamento. De qualquer forma, dessa forma ela permanecerá viva por muito mais tempo do que com outro homem. Para que ele não mudasse de ideia novamente, ela o lembrou de que se estivesse na condição de esposa, ela sempre cumpriria todos os seus deveres e ele não se arrependeria de ter concordado em ajudar. Ao que o homem respondeu que ao se tornar sua esposa, a única coisa que ela receberia seria um título elevado e nada mais. É claro que ele pode ajudar com a criança, mas além disso, não quer falar com ela nem tocá-la, embora eles sejam casados, mas na verdade, continuarão sendo estranhos um para o outro, de modo que ela não poderá pedir nem exigir nada, e mesmo tendo um herdeiro, ele não dará a nenhum deles nem mesmo uma gota de poder. Ninguém pode contar com isso, ele avisa com antecedência. Essas são suas condições cruéis. E se ela estiver satisfeita com tudo, eles podem organizar o casamento ainda hoje. Agora ela só precisa fazer sua escolha e finalmente decidir se concorda ou não com isso. A moça respondeu que aceita de bom grado todas essas condições e que está muito feliz por tudo ter acontecido dessa forma. Nesse caso, ele não tem outra opção a não ser cumprir sua promessa. Todas as exigências foram expressas, todos concordam, então a única coisa que resta é se casar. William fará o pedido de casamento amanhã, pois, se for apressado, causará muitas suspeitas e mal-entendidos por parte das pessoas. É claro que ela lhe agradeceu e prometeu que ele não se arrependeria. Ele quase nunca veria e até esqueceria que tinha uma esposa. Depois disso, ele permitiu que ela fosse embora e cuidasse de seus negócios. Tudo mais seria resolvido por sua equipe, e nesse momento ele não podia ficar feliz por tudo ter dado certo e ser possível. Enquanto isso, ela sai do jardim, e como de costume, seu assistente vem em sua direção. Como se tivesse percebido que a conversa havia terminado e quisesse descobrir tudo. Ela estava se perguntando há muito tempo por que eles estavam ali, pois a garota ainda não havia lhe contado nada. Todos estavam muito curiosos para saber a verdade, pois ele a havia convidado pessoalmente e todos estavam esperando por alguma informação. Ellen decidiu ocultar a maior parte das informações e disse que eles tinham apenas algo a discutir e que ele se revelou uma pessoa muito legal, ao contrário do que os outros pensavam que ele era. Mas ela não deu nenhum detalhe. A assistente sabia sobre o que falar e se lembrou do conde. Ela imaginou como ele ficaria chateado quando descobrisse que sua noiva havia se comunicado com o príncipe, embora ele não tivesse ideia de que não poderia mais considerar Ellen sua noiva. De fato, a senhora não quer realmente envolver sua assistente nessa situação. Se ela lhe contar algo desnecessário, outras pessoas lhe pedirão essa informação, e ela não conseguirá se conter e contará tudo, o que fará com que ela se culpe mais tarde. E ninguém precisa disso. A mulher prometeu que amanhã fará com que a moça seja a mais bonita. A moça mal consegue se conter para não contar toda a verdade, pois ninguém além dela e do príncipe sabe ainda que amanhã, quando será o casamento dela com o conde, o príncipe a pedirá em casamento e ela aceitará. A assistente já imagina que quando o conde a pedir em casamento, todos ficarão chocados com a beleza da amante e que não conseguirão recobrar a razão por muito tempo. A garota perdeu e fingiu que seria assim. No entanto, quanto mais ela engana as pessoas, especialmente sua melhor assistente, mais ela sente vergonha de si mesma. Enquanto isso, já é de manhã. Todos estão ajudando a garota a se arrumar, alguém está escolhendo as joias, alguém está pensando no cabelo dela e alguém está fazendo a maquiagem. Mas em algum momento eles trazem as joias para ela e dizem que o presente é de outra pessoa. Acontece que esse é um presente de sua mãe, que ela já recebeu de seu pai. É claro que ela está muito feliz por receber esse presente, especialmente em um dia tão importante.
Aparentemente sua mãe também quer que ela seja a mais bonita do mundo hoje e não duvide de sua beleza. Todos já estão reunidos. Há muitos convidados por toda parte. Tudo está pronto para o evento. Mas ninguém sabe ainda que surpresa está esperando por eles hoje, é claro. Exceto por aqueles que realmente se tornarão noivos hoje. Ellen queria tudo isso há muito tempo e nunca pensou que teria a chance de viver esse momento novamente, mudá-lo um pouco e até mesmo se reconciliar com o príncipe, o que parece ainda mais incrível do que voltar no tempo. Depois de algum tempo, ela encontra acidentalmente a filha do rei e percebe que definitivamente não será possível ter uma conversa agradável com ela. Isso já é evidenciado por seu olhar sinistro, que nunca foi diferente. Mas ela não estava sozinha. Havia apenas 4 de seus amigos que pareciam vir até ela aleatoriamente quando ela estava sozinha. Ellen cumprimentou cada uma delas, embora não quisesse muito. Elas começam a rir e perguntam se ela está nervosa em um dia tão importante, embora você possa perceber imediatamente, pelo modo como dizem em suas vozes, que vieram apenas para parabenizá-la por seu casamento fracassado, sem perceber que hoje elas a invejarão como ninguém jamais fez. Era como se todos tivessem começado a arruinar seu humor de propósito. Assim que aquelas moças foram embora, outra pessoa apareceu atrás dela. Acontece que esse é o conde que quer pedi-la em casamento hoje. Ele começou elogiando-a, dizendo que ela está irresistível hoje e que está linda. Mas mesmo essas palavras soaram do lado dele, de modo que nada mais horrível e repugnante a moça jamais ouviu em toda a sua vida. Assim que ela imagina o que ele planeja fazer com ela no futuro, ela imediatamente quer com toda a força bater nele aqui e agora. Ellen tentou atrair a atenção dele o mínimo possível. Ela estava esperando o príncipe e não imaginava que o conde haveria no momento mais inoportuno. Mesmo assim, para demonstrar educação, ela disse que estava feliz em vê-lo, pois fazia muito tempo que eles não se viam e não se comunicavam. De repente, ele agarrou sua mão como se quisesse fazer alguma coisa. Acontece que a garota conhecia o caráter dele e percebeu que ele estava apenas reagindo a tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Dessa vez, ele apenas viu um pequeno ferimento na mão dela e quis dar uma olhada mais de perto. Ele começou a perguntar como se a culpa fosse dela, e ela deveria consertá-lo imediatamente para que essa ferida desaparecesse agora. Essa é uma das razões pelas quais ela odeia esse homem. Ele tem um caráter e um comportamento geral muito complexos, mesmo quando está com muitas pessoas. Acontece que a ferida que ele acabou de notar era a marca do assistente que a agrediu em uma vida anterior, no inverno, e por isso ela não lhe disse nada. Nesse momento, ele ficou ainda mais interessado no bem-estar dela e até beijou sua mão para mostrar que se importava com ela. De fato, ele o fazia desde o primeiro dia em que se conheceram. Felizmente, ela sabia disso agora, mas ele não conseguia evitar. Ela se sentiu muito enojada e ainda assim retirou a mão com um olhar que deixava tudo claro. Mas felizmente ele não viu nem notou o fato. Depois disso, um dos convidados notou que bem no meio do salão, estavam o conde e a princesa. Essa pessoa estava curiosa para saber o que estava acontecendo e sobre o que eles estavam conversando. Como ele sabe que a moça não gosta muito de ser castigada sob os holofotes, ela estava curiosa para saber o que estava acontecendo e o que eles estavam conversando. Ele pediu desculpas por ter criado uma situação incômoda para ela. O cara achou que eu era muito estranho e queria ir embora agora, mas na verdade, as surpresas estão apenas começando. É ele quem é estranho e quer ir embora agora, mas o conde ainda não sabe disso. Acontece que a pessoa que decidiu se aproximar foi o príncipe. Ele nem sequer prestou atenção no conde. Ele se aproximou da garota e confessou que já havia procurado por ela e finalmente a encontrou. Propositalmente, ele fingiu que não tinha visto o ferimento dela antes. Começou a sentir pena de Ellen e até ofereceu sua ajuda. Ele tocou a mão dela e prometeu que não seria tão cedo. Com isso, o cara percebeu claramente o rumo que a situação estava tomando. Se você olhar para essa situação de fora, poderá ver muito bem como ele basicamente chama a atenção de todos ao seu redor, e ele faz isso de propósito, para que todos ouçam bem o que ele está prestes a dizer a ela. Assim que o conde percebeu algo errado, ele imediatamente marcou os limites do príncipe e a puxou para perto de si. E isso não é tudo. Agora eles são claramente concorrentes e ninguém esconde isso. O príncipe pergunta o que ele se permite e se é realmente normal reagir como ele reagiu só pelo fato de ele ter vindo cumprimentar uma garota. De acordo com o conde, parece que a etiqueta do norte é muito diferente da etiqueta daqui. Ele não entende como é possível tratar uma garota que está ao lado de seu noivo dessa maneira. No mínimo, é feio e desrespeitoso da parte do príncipe e de fato, o conde tem razão em alguma coisa.
Mas como o príncipe está defendendo os interesses de Helena, ele não pretende parar e nessa situação, ele pode fazer tudo porque ela pediu que ele fizesse isso. E eles haviam concordado anteriormente, repete o conde em beijar a mão dela nessas circunstâncias. Afinal, isso é errado. Ele nem sequer perguntou se a moça não se importa. É muito interessante saber como ele reagirá quando descobrir que ela está de acordo com isso. Depois disso, o assunto ficou ainda mais sério e como o conde estava falando sobre etiqueta, ele lembrou que no norte também era considerado impróprio interferir na conversa do príncipe quando não se tinha autorização para isso. E então ele perguntou se poderia interpretar isso como uma falta de vontade de manter a paz entre seus estados. O conde mal respondeu e alguém o informou que o rei já estava aqui. Todos foram convidados a cumprimentá-lo e a sua majestade. As pessoas começaram a olhar em uma direção e, em geral, a atmosfera no salão se criou como se dissesse que nem tudo sairia exatamente de acordo com o planejado e que haveria uma pequena surpresa para todos hoje. O rei imediatamente voltou sua atenção para o conde e o príncipe, e se perguntou por que havia uma atmosfera tão sombria entre eles, como se não pudessem compartilhar algo. O príncipe não escondeu o fato e confessou que tinha ouvido falar que hoje receberia a princesa, e pretendia torná-la sua esposa se, é claro, o rei o deixasse fazer isso. O homem perguntou quando ele faria isso, mas o conde os interrompeu e interveio na conversa. Supostamente antes, ele também havia conversado com ele sobre isso. Portanto, a princesa deveria ser sua esposa. Além disso, o rei havia prometido dar sua resposta hoje, e o cara tinha certeza absoluta de que ela seria positiva. Por fim, começou uma verdadeira competição entre eles. Eles tentaram mudar a opinião um do outro, e convencidos de que a princesa só sairia com um deles hoje, eles começaram a discursar sobre o quanto amavam essa garota e como fariam qualquer coisa por ela. Na verdade, como se sabe há muito tempo, é uma mentira absoluta da parte de todos, mas alguns o fazem porque estão fazendo isso para salvar a garota, e outros fazem o contrário. Nesse caso, o príncipe lembrou que anteriormente ele já havia especificado que escolheria uma das 5 candidatas, e aconteceu que ele gostou mais da princesa. Tudo que havia no relacionamento anterior, acordos, regras, ele não está interessado. Ele irá para casa com ela, mesmo que alguém não goste disso. Como geralmente acontece, todos no grupo discutiram essas palavras pelas costas, mas, em geral, todos os sussurros eram ouvidos de todos os cantos da sala. Permanecer em segredo e sem ser notado não deu certo. O rei começou a pensar no que fazer em tal situação, porque, na verdade, cada um deles estava certo. A um deles, ele prometeu algo. O outro tem o direito de escolher quem quiser. Ele não pode recusar nenhum deles. Deve haver alguma outra solução para não ofender ninguém. Para começar, a fim de não se esforçar, o rei se voltou para o príncipe e o lembrou de que ele ainda não tinha visto todas as 5 princesas. Assim surge a pergunta se ele não está com muita pressa, pois talvez goste de alguém mais do que a princesa e todos fiquem satisfeitos. É claro que ele não insiste nisso, apenas sugeriu essa ideia. Todas as pessoas que estão olhando para eles neste momento sinceramente não entendem como ele pôde escolhê-la, porque, de acordo com a maioria das pessoas, ele deveria ter gostado menos dela. Supostamente, há candidatas mais dignas de serem examinadas. Como ninguém quer ouvir e atender ao seu desejo, o príncipe escolheu outra maneira de explicar que ele e, em geral, todos aqui estariam melhor se não resistissem e fizessem o que ele sugeriu originalmente. Caso contrário, ele poderia incendiar este palácio a qualquer momento, e ninguém ficaria vivo, ou, por exemplo, tomar todas as 5 princesas para que ninguém mais as tivesse. De fato, essas eram as ordens de seu pai. Mas ele se conteve, e agora ele vê o conde rindo do príncipe do país vitorioso, e ele realmente deseja que todos esses avisos tenham se tornado realidade. E caso contrário, ele deve se desculpar agora por cada palavra e sorriso sinistro que lhe deu. Ele se atreveu a interrompê-lo e mais de uma vez, e por tal coisa geralmente se é punido com muita severidade. Mas somente porque ele é um convidado e há muitas outras regras aqui. Ele teve que se conter e não deu atenção a isso. Como o rei conhece muito bem o caráter e, em geral, o homem do príncipe, ele entende muito bem que isso é um grande perigo para eles. E agora a melhor coisa que ele pode fazer é fazer com que o conde se desculpe. Caso contrário, todos terão que sofrer, sem exceção, pois a reação do homem já deixa bem claro o quanto ele não quer fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele entende que isso é necessário, e a segurança de muitos dos presentes depende disso.
Ele não pensou duas vezes e, como o rei havia ordenado, foi até o príncipe e disse as seguintes palavras. Ele havia passado dos limites e realmente esperava que o príncipe não ficasse bravo com ele e pudesse aproveitar a noite. Então ele pediu desculpas. Foram palavras muito bonitas, mas provavelmente não foram sinceras. E desde que essas palavras foram ditas, o príncipe respondeu dizendo que a única maneira de aproveitar ao máximo essa noite era apenas uma, e não havia outra. Ou seja, tomar essa moça como sua esposa, pois sem ela ele não sairia daqui. Só então ele perdoará o conde e o deixará viver, o que o ajudará a manter sua raiva sob controle. É claro que quase todo mundo não concorda com isso. Há muitos olhares e declarações infelizes e tudo mais em sua direção, mas isso não podia ser evitado. O príncipe vai até o fim e não vai desistir. Todos sentem isso muito bem. E para fazer com que todos acreditem nessas palavras, ele confessou na frente de todos há quanto tempo estava de olho nessa garota e queria conhecê-la. O cara não imagina sua vida sem ela e não a entregará a ninguém. É claro que, como qualquer outra garota, ele gostou dessas palavras, mas seria muito melhor se elas fossem sinceras. Mas isso também serviria, desde que todos acreditassem nelas e ela não tivesse que se tornar a esposa do conde. O pai da moça, ou seja, o rei, respondeu que se fosse o caso, então agora sua filha também deveria fazer o melhor para garantir que o rapaz não ficasse desapontado. E como eles já haviam discutido tudo há muito tempo, nenhum dos dois precisaria fazer nada, apenas se tornariam marido e mulher e pronto. Mas para não se aborrecer e não ter de explicar nada ao pai, ela respondeu que entendia tudo e que estava muito feliz, porque isso significava que ela tinha conseguido e que tinha conseguido, porque o conde queria muito esse casamento. Ele ainda não esconde suas emoções e nem mesmo sabe o que fazer agora. Acontece que todos os benefícios que ele queria obter nunca mais os obterá, por mais que tenha se esforçado. O príncipe olhou atentamente para todos ao seu redor e depois se perguntou, porque na verdade não se importava com o que os outros pensavam dele. O principal era o fato de ele ter conseguido, e o resto não importava. Em seguida, o príncipe começou a se desculpar com o conde e, para que ele não ficasse tão chateado, sugeriu-lhe uma ideia muito interessante e inesperada. Que ele deveria escolher uma esposa para si mesmo agora, porque é uma grande chance e seria estranho da parte dele não aproveitá-la, já que ele a queria tanto. A garota pensou no que isso poderia significar, pois o conde não precisa de ninguém além dela e todos sabem disso. Ela estava muito curiosa para saber o que o príncipe estava tramando, embora talvez não haja nenhuma armadilha aqui. Pelo menos o rei gostou muito da ideia. Ele pediu ao conde que olhasse as moças com cuidado e tinha certeza de que, com certeza, encontraria entre elas aquela com quem seria feliz. O cara fica muito irritado, porque ninguém o entende, e é como se ele estivesse apenas sendo. Elas dizem para ele não ficar chateado, porque não é tão ruim quanto ele pensa. Elas são garotas muito bonitas e obviamente não o decepcionarão. Talvez ele até ame alguém muito mais do que a princesa Helen. O cara nem sequer olhou para uma delas e disse que não se importava com a aparência dela. Ele só fez isso porque foi forçado. Todos imediatamente olharam na direção da garota que ele escolheu aleatoriamente, e descobriram que ela era aquela que em uma vida passada foi a esposa do príncipe. É impossível de acreditar, mas foi o que aconteceu. O que significa que a garota se tornou a esposa do príncipe, e aquele que deveria ser o príncipe se tornou a esposa do marido de Helen no passado. O destino virou de cabeça para baixo. É claro que ela achava que a moça ficaria infeliz com ele, mas se ajudasse todos ao seu redor, ela mesma acabaria no lugar deles. Depois que tudo já estava decidido, o príncipe se desculpou e disse que ele e sua noiva precisavam ir embora para conversar sobre algo e desejou a todos um bom dia, com uma dica de que eles não se viriam novamente. Foi só depois que ficaram sozinhos e se certificaram de que não havia estranhos por perto que o príncipe a lembrou de que parecia ter feito tudo o que ela havia pedido e agora queria perguntar se ela estava completamente satisfeita com a situação, porque talvez ele tivesse deixado algo de fora e não tivesse terminado. A garota respondeu que estava tudo bem e que era muito grata a ele, mas, a julgar por sua reação, ela estava obviamente de mau humor. Talvez depois de conversar com o conde, ela estava de mau humor como sempre, e não foi culpa de ninguém a não ser do homem que costumava estragar sua vida e não fazia nada de bom. Ela diz que está muito feliz por não precisar se casar com ele e que agora não precisa nem pensar nisso. Assim, ela considera o príncipe um verdadeiro herói, pois pode considerar que ele acabou de salvar sua vida.
Ele respondeu dizendo que estava muito feliz e, de repente, decidiu se deitar em um banco no pátio. Isso era algo que a garota definitivamente não esperava dele. É raro ver um príncipe decidir se deitar na rua quando ele pode ser visto. Ellen se senta em um banco próximo e pergunta como entender isso. No início, ela achou engraçado, mas parece que o cara não está brincando. Por causa do Fatih, ele está com sono e não pode fazer nada a respeito. Ele precisa descansar aqui e agora. De acordo com ele, não há nada de errado nisso. E é muito estranho que ela veja isso como algo incomum, porque ele também é um homem que pode estar cansado e descansar em qualquer lugar. A garota olha para ele e não consegue parar de se perguntar. No começo, ela achava que ele não se importava muito com a opinião dos outros, mas parece que ele realmente nunca pensa nisso. Mesmo que alguém passasse por ele agora, ele não se importaria nem um pouco. Só agora ela percebeu porque ele de repente sentiu tanto calor, pois o clima lá fora estava bastante agradável. O fato é que em seu país sempre é inverno. O cara está acostumado com o frio, respectivamente. Esse clima é muito incomum para ele. Ele sente calor mesmo em tempo chuvoso. Ellen não percebeu o fato de ter chorado de repente. Sem querer, ela se lembrou de seu passado e ficou muito assustada porque sentiu emoções terríveis. O rapaz percebeu imediatamente o fato, levantou-se e começou a se perguntar o que havia acontecido, pois não tinha feito nada de errado. O problema é que durante todo esse tempo a garota pensou que ele estava dormindo e por isso, deixou transparecer um pouco de emoção. Agora ela está convidando-o a chorar e ao mesmo tempo está assegurando de que está tudo bem e que ele não precisa se preocupar com ela. Ela disse que foi como se tivesse se lembrado de sua mãe e chorou por causa disso. O rapaz não se lembrava bem quem era a mulher e decidiu esclarecer se ela estava na plateia e se ele poderia vê-la. Em breve eles estariam com marido e mulher, pensou ela. Por que não contar a eles sobre sua mãe? A saber, que sua mãe era uma criada no palácio. Ela recebeu o título após seu nascimento, mas o homem que era seu pai, ou seja, o rei, nunca amou essa mulher. Ele sempre tentava se livrar dela, embora ela não tivesse feito nada de errado. Apenas o amava e deu à luz uma criança. Ellen não tem dúvidas de que quando ela deixar o palácio e começar a viver com ele, será muito difícil para sua mãe. Ela tem tantos problemas e agora estará sozinha, sem nenhum apoio. Acontece que o príncipe só agora está descobrindo a verdadeira razão pela qual Ellen é tratada tão mal por todos no palácio, e é porque a mãe dela é a ex-assessora do rei. Na verdade, ela se arrependeu de ter contado a verdade a ele, porque provavelmente era desnecessário. Mas infelizmente não havia como voltar no tempo e tudo já havia sido feito, ou melhor, dito. Ele havia notado a ligeira agitação dela e entendeu perfeitamente que ela estava desconfortável com isso. Então, William decidiu falar o que pensava para tranquilizá-la. A saber, que depois que o pai dela tivesse feito aquilo com ela e com a mãe, ele seria ainda mais protetor em relação a ela e um pouco pior em relação ao homem. Além disso, a partir daquele momento, ele quer sair daqui o mais rápido possível e voltar para sua terra natal com ela. Não há mais nada que os prenda aqui. Eles só precisam se casar e nunca mais voltarão para cá. E agora eles têm que sair daqui com urgência. Ele está ficando cada vez mais quente por estar sob essa temperatura, que é simplesmente insuportável. Ele entende sinceramente como as pessoas vivem em tais condições, porque aqui é impossível até mesmo respirar. Ele lhe dá a mão e tenta ajudá-la. As coisas estão começando a parecer que ele está começando a sentir algo por ela. No mínimo respeito, em vez de ignorá-la e ser indiferente como ele disse antes. É claro que ela o agradeceu e admitiu que não esperava tais ações da parte dele. E quando ela foi pela primeira vez ao escritório dele, pensou que era um erro e que nada daria certo, pois eram duas pessoas diferentes e ele não lhe devia nada. Mas tudo acabou sendo ainda melhor do que o imaginado. Então eles começaram a conversar sobre diferentes assuntos, apenas para manter o silêncio, já que ainda estavam no território de dois pais que precisam formar um casal apaixonado, por mais difícil e tedioso que seja, para evitar mal-entendidos. William perguntou-lhe imediatamente se ela percebia que todas aquelas palavras que ele havia dito na frente do rei eram apenas para conseguir o que ele queria e não poderiam, de forma alguma, significar que ele realmente a amava. Ellen respondeu que havia entendido tudo perfeitamente bem desde a primeira vez e que não era necessário especificar. Além disso, ela mesma ainda não sentia nada por ele e, no entanto, havia a sensação de que agora eles não eram tão estranhos um para o outro. Ele foi capaz até mesmo de ter pena dela. E queria protegê-la, embora recentemente ele mesmo não entendesse como concordou em ajudar um estranho. Ele nunca havia feito isso antes, nem mesmo em relação a amigos.
Quando chegou o momento certo, a garota olhou para ele novamente e agradeceu por tudo que ele havia feito por ela. Ele é um verdadeiro herói e salvador. Por mais que pareça, ela realmente pensa assim e não conseguiu ficar em silêncio. Na verdade, ela quer agradecer a esse homem com muito mais frequência do que consegue, pois ele não está acostumado a ouvir essas palavras. Ele não está muito confortável no momento e provavelmente mal está conseguindo se conter para pedir que não diga isso novamente. Enquanto isso, ele pede a ela que volte para o salão e faça com que ela seja menos o centro das atenções. Ele sabe que isso é impossível, mas mesmo assim pede que ela tente. Ele estará um pouco ocupado com seus outros negócios, então ela não terá ninguém para protegê-la. A garota terá que se defender sozinha se for necessário, é claro. Assim que ela se juntou aos convidados, a moça que havia se tornado a noiva do conde veio até ela imediatamente. Ela se desculpou e perguntou se a senhora tinha tempo para conversar um pouco e discutir algo, se ela estivesse interessada nisso. Ela só quer parabenizá-la pelo futuro casamento e agradecê-la pelo fato de que no final de toda essa situação, ela se tornou a esposa de um homem respeitável. É claro que hoje ela realmente queria que seu marido se tornasse, mas o conde também está bastante satisfeito com ela. Mia é 3 anos mais jovem que ela. Ela é aristocrata e de origem nobre, nascida no 4º palácio da Santa Sé. Ela tem um caráter muito calmo e gentil, o que é ideal para a maioria dos homens. Depois disso, eles começaram a conversar sobre diferentes assuntos, pois não tinham com quem conversar pelo resto da noite. Eles decidiram ficar juntos para não correrem o risco de alguém se aproximar deles e não ficarem muito felizes em vê-los, o que acabou sendo uma ajuda mútua. Em um determinado momento, Mia chora e confessa que sonhou em ser a esposa de alguém a vida toda, mas nunca pensou que isso fosse possível. Ela leu que não é a mais bonita. E há muitas garotas por aí que supostamente merecem mais ser a esposa do conde e estar em seu lugar. Acontece que a moça estava apaixonada pelo conde, o que significa que o resultado foi ainda melhor do que ela havia planejado. Todos ficaram satisfeitos, exceto o próprio homem, mas isso não importava. Ele nunca mereceu que alguém levasse sua opinião em consideração. Mas há um problema. Existe a possibilidade de Mia correr o risco de ter o mesmo destino que Ellen teve no passado, e isso é muito ruim. No momento mais inesperado, o homem com quem estavam conversando se aproximou deles. Ellen imediatamente se sentiu em perigo, mas infelizmente não havia como escapar. Ela teve que ficar e ouvi-lo. Acontece que ele realmente queria falar com ela a sós, embora não fizesse mal nenhum conhecer melhor sua futura esposa e finalmente esquecer Ellen de uma vez por todas. Ele só foi persistente, o que a garota nem percebeu antes de concordar e não pôde recusar, como sempre. Depois que seu novo noivo se afastou e permitiu que eles conversassem em particular, o rapaz aproveitou a oportunidade e, surpreendentemente, começou a parabenizar Ellen por seu novo relacionamento. Ela lhe disse a mesma coisa e deu a entender que gostaria muito de conversar com o noivo dele, pois eles haviam concordado em um assunto muito interessante. Depois de parabenizar a moça e perceber que ela não queria realmente falar com ele, ele pediu que ela se lembrasse de que ele só aceitaria os parabéns quando recuperasse a Ellen, como deveria fazer. Ele disse isso novamente com seu sorriso sinistro especial que quase arruinou o humor dela. A garota ficou muito surpresa e decidiu perguntar novamente como isso era possível. Afinal de contas, agora mesmo, tudo já havia sido decidido na presença do rei, e era estranho que ele ainda estivesse tentando competir com o príncipe. Ele pergunta se ela realmente acha que pode se livrar dele tão facilmente. Ele entende tudo perfeitamente bem e fará o possível e o impossível para que ela se torne sua esposa. Apesar do fato de que ele já terá sua própria, tudo o que ele precisa é de tempo e um pouco de paciência. Ele sempre acreditará que ela pertence somente a ele e a mais ninguém. Ninguém se atreve a deixar de ser seu marido, a não ser ele. E isso nunca mudará. Você pode considerar isso como uma regra ou algo imutável. É até mesmo inútil lutar ou discutir contra isso. Ellen estava muito assustada novamente. Ela queria voltar para o príncipe, contar-lhe tudo e ir para o outro lado com ele o mais rápido possível, porque era insuportável e perigoso ficar aqui, especialmente sem o seu controle. A princípio, ela pensou que ele estava apenas de mau humor e confiante demais, mas parece que ele realmente lutará até o fim. Tudo depende apenas do fato de ele conseguir resistir às impressões digitais. A garota até disse que tentaria fingir que não tinha ouvido. Caso contrário, se o pai ou o noivo dela descobrisse, ele não ficaria bem. Quando o conde se foi, Ellen estava suando um pouco e começou a se sentir muito desconfortável. Era como se o vilão estivesse em toda parte e não houvesse como escapar dele. Ela nem percebeu que o príncipe estava se aproximando dela.
Ele se aproxima e diz uma palavra e ela fica com tanto medo dele que é como se o conde estivesse de volta. A garota entra em pânico e não sabe o que fazer. Nesse momento, ela teve que sorrir e fingir que nada havia acontecido, embora fosse muito melhor contar a verdade. Dessa forma, ele ficaria ainda mais de olho nela e lhe daria ainda mais segurança. Naquele momento, quando a garota estava tímida e não conseguia lhe dizer nada, o cara olhou para o lado e viu que ela ainda estava sendo perseguida por aquele conde. O rapaz percebeu tudo de uma vez e decidiu não ignorar mais aquela insolência. Ele olhou diretamente em sua direção, ou seja, percebeu que se não fosse a lugar algum agora, iria se arrepender muito e nunca mais conseguiria se aproximar de sua noiva. Para que a garota ficasse menos ansiosa e se sentisse à vontade, ele pediu sua mão e decidiu fazer algo a respeito. Na verdade, ele só queria levá-la até o centro da sala e convidá-la para dançar, pois percebeu que ela havia perdido um pouco o humor e parecia um pouco cansada demais. A atmosfera agradável e a música suave deveriam ajudá-la, especialmente quando ela estivesse perto dele e não precisasse mais se virar por segurança. Então ele se ofereceu para dançar, se ela não se importasse. É claro que ela concordou imediatamente, pois antes não podia nem sonhar com isso. A garota se sentiu uma verdadeira princesa e pensou que se o conde visse isso, não teria vontade de pensar em outra coisa. Agora ela decidiu apenas aproveitar o momento e não pensar em nada ruim. Especialmente porque ela não sabia quando teria essa oportunidade novamente. De acordo com o acordo deles, ela teria esse presente somente hoje e, se tivesse sorte, também no dia do casamento. Todos ao redor começaram a olhar para esse casal e, de fato, eles ficam muito bem juntos. Até mesmo o rei está muito feliz pelo fato de sua filha ter se tornado uma noiva, como ele queria, e ela ama sinceramente seu futuro marido. Pelo menos ele acha que sim, embora não se saiba como será. Não é excepcional que mais cedo ou mais tarde, eles ainda possam se amar. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.